O que é um fantasma? Um evento terrível condenado a se repetir eternamente? Um momento de dor, talvez? Algo morto que por um instante ainda parece vivo? Uma emoção congelada no tempo, como uma fotografia borrada ou um inseto preso no âmbar? O que é um fantasma? É isso que somos? Tá, antes de começar, para introduzir esse assunto, eu preciso que vocês respondam uma pergunta muito simples e direta. Não precisa elaborar muito na resposta, eu só preciso saber de vocês. Vocês acreditam em fantasma? Alan, você acredita? Não. Não. Luan? Sim. Rafael? Não. Ok. Vocês já viram alguma coisa que vocês não puderam explicar? Alguma vez na vida? Já vi, mas não conseguiria lembrar no momento ou dar um exemplo de um momento. Ok. E você, Luan, já viu alguma coisa esquisita? Mais de uma vez. Mais de uma vez? E você, Rafael? Eu acho que só em um momento. Em um momento da. Quando era um pouco menor, assim. Mas. Eu acho que só esse. Ok. Tem alguém próximo de vocês, da família, amigo, que vocês confiam, que acredita que viu um fantasma e contou uma história e, sei lá, vocês têm assim, alguém que vocês confiam que tem uma história boa de fantasma que contou pra vocês? Mano, tenho várias pessoas que eu conheço. Tipo assim, minha família é do interior, né? Então conheço gente pra caralho. E você, Alan? Não lembro de nenhuma no momento. Rafael? Fantasmas, assim, não. Tenho em questão que ele acredita em entidades, mas acho que são coisas diferentes nesse contexto aqui, então. Muito bom você falar isso, porque agora é a ponte para a próxima pergunta. O que é um fantasma? Vocês já pensaram já se perguntaram isso alguma vez na vida de vocês? A gente parte tanto do princípio de que o fantasma é um espírito de alguém que morreu e que vem falar com a gente, mas é só isso mesmo? Vocês já pensaram para que porra é um fantasma no final das contas? Luan, você que é o que mais acredita, para você, o que é um fantasma? Cara, eu acho que seja uma junção de sentimentos em um local só. Em um local? Isso, aham. Por exemplo, Sentimentos? sentimentos, aham. Por exemplo, dos sentimentos negativos e remorso, essas coisas. Quando a pessoa morre, eu acredito que por mais que o corpo dela esteja enterrado, o sentimento dela, todo esse sentimento negativo, né, que é sentimentos muito fortes, eles ficam grudados às coisas materiais. E quando esses sentimentos, quando esse elemento material ele não suporta mais esses sentimentos, ele põe pra fora que vira um fantasma, né? Interessante. Alan, você não acredita, mas o que você acha que é um fantasma? O que o pessoal anda vendo aí, se não é fantasma mesmo? Minha definição de fantasma é do senso comum mesmo, que tu acabou de falar. Alguém que morreu e viria de algum outro plano, como, não sei, uma alma, um espírito, algo nesse sentido. E que apareceria para algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm relatos de que viram pessoas que já morreram e isso seria um fantasma, né? Tá, mas você como uma pessoa que não acredita, quando você vê assim, pô, tem muita gente que conta história, como igual eu falei, pô, eu acho que se a gente sair perguntando aí, vai ter mais gente que fala que viu, que acredita, do que gente que não viu. Então, pra você, o que essas pessoas estão vendo no final das contas? Nossa, acho que isso é um pouco bem complexo se for pra falar tudo que eu penso. Mas de forma resumida, nosso cérebro tem essas questões de como que fala, meio que abre uma coisa na cabeça, ele tem aquela necessidade Completar a informação. Exatamente. Então, pra você, o resumo é que é neurocientífico, assim. É uma questão física do cérebro reagindo. Sim. Tá, ok. E você, Rafael?
o que você entende por um fantasma do seu vasto conhecimento sobre esse tema? Tem um pouco do conhecimento mais público, né? Tipo, uma alma que se prendeu na Terra por algum motivo. Isso também se dá muito por causa do que é muito um tema muito. É um tema que é muito trabalhado em muitas mídias, né? Então, tipo, sempre vem isso aqui, uma alma que se prendeu a alguém ou alguma coisa. Ou, tipo, a coisa de demonologia, né? Uma entidade, espírito, que já não originalmente era daqui, que de alguma maneira se prendeu pra cá. Esse tipo de coisa. Então a gente pode definir que, assim, a gente pode chegar a uma conclusão de que é uma continuidade de existência de uma pessoa que morreu. Todo mundo concorda? Bom, nesse sentido, que tu acabou de falar, pode existir, né? Sim. Em parte sim. Ok. Bom, eu acho que é tudo isso aí que vocês falaram. Eu realmente acho que um pouquinho. Eu gostei o Rafael comentou ali, pô, a gente vê muito na mídia, né? A gente vê muito filme de terror que é o fantasma vingativo, né? O fantasma vem pra resolver um problema com relação à maneira como ele morreu, ou, como o Luan falou, né? Um sentimento que ele tinha em vida e ele volta pra ou comunicar ou se vingar. Mas essa é a dinâmica do filme de terror, né? Na vida real, pô, eu acho que não existe caso de fantasma matando ninguém. Eu, pelo menos, não encontrei nenhum. Ok. Como fantasmas se manifestam? Luan, você falou que acredita e você já viu coisas estranhas e você conhece pessoas que viram. Como é que os fantasmas se manifestam ao seu redor? Cara, conheço muita gente que já relatou de ver vulto, essas coisas, só que eu acho que isso, alguns casos podem sim ser fantasma, outros não, mas eu acho que o principal meio de manifestação é não diretamente, tipo, a gente vendo ele, tá ligado? Tipo assim, eu não sei como quanto a vocês, mas eu às vezes, tipo, eu tô em um local que eu, tipo, tô normal assim, daí eu sinto algo negativo, muito, muito negativo e depois passa. Eu acho que isso seja um tipo de aparição, sabe? Ok, então tem mais a ver com. Não é visual, não é auditivo, é uma sensação. Isso, exato. Ok, mas você já teve acesso, com outro sentido assim, visão, olfato, audição, você já teve? Tipo assim, eu já tive essa sensação logo em seguida de ter tipo, ver um vulto ou algo assim, mas eu não posso dizer que é só minha mente completando o sentimento, sabe? E você conhece alguém que fala com todas as letras assim, não, eu vi, eu ouvi? Conheço, mano. Tem tio meu que fala que viu. Tem um tio meu que fala que um dia ele tava voltando pra casa, o cavalo, e veio uma bola de fogo e bateu nas patas do cavalo e o cavalo saiu correndo, tá ligado? Legal. Quando eu era criança, a minha mãe era espírita, né? Então, assim, eu cresci num ambiente que esse tipo de tema, assim, era comum, assim. Eu costumo falar que minha vida era o Harry Potter do inferno, assim, porque, tipo, eu tinha certeza que essas coisas existiam, eu tinha certeza que elas influenciavam a minha vida e em nenhum momento, assim, eu questionava. Então, se você chegasse pra mim e falava, olha, não, eu vi um fantasma lá fora fazendo tal coisa, eu acreditava 100%. Isso, eu nunca vi nada. Mas as minhas irmãs e minha mãe sempre vinham com umas histórias assim de, vi um vulto. Às vezes elas viram coisas assim, materiais assim, né, pela maneira como elas comentam. Mas a minha casa era um ambiente assim, como é que eu posso... Hoje eu acho que quando eu era criança a gente tava todo mundo tendo uma, como é que é o termo? Tipo, meio que uma coisa coletiva ali, a gente tava todo mundo com medo disso e uma coisa alimentava a outra. Então, todo mundo acreditava, se um visse um vulto, o outro falava, é verdade. Daí no outro dia, não, eu vi também. Então, assim, era muito conectado uma coisa na outra. E tem umas histórias da minha família, assim, que parecem de filme de terror, assim, exagerado. A minha mãe, ela tinha algumas paranoias, tipo, de ver vultos e ouvir, tipo, um homem que falava com ela. E ela fala que isso vem desde quando ela era criança e tal. Tipo, de ter vultos que falavam com ela e
tentavam, sei lá, convencer ela de algumas coisas. Tipo, essa é a parte da minha família. Eu, tipo, só uma vez eu tive um momento assim, tipo, quando eu era pequeno, que eu tava em casa, sei lá o que eu tava fazendo, eu era bem pequeno, daí eu ouvi a minha mãe me chamando assim, tipo, ah, vem aqui, ô Rafa, vem aqui. Daí eu fui lá, eu cheguei, tipo, na minha mãe e falei, oi, o que que você quer? Daí ela falou, o quê? Ah, o que que você quer? Daí eu, ah, você não me chamou? Daí ela falou, não, não te chamei. Ele falou, nossa, eu tinha certeza que eu tinha ouvido a sua voz nítida me chamando. Ouvi gente, eu não sei vocês, mas nossa, faz tempo que eu não ouço, mas eu tinha isso quando eu era criança também. Às vezes eu tava dentro de casa, eu tinha a impressão que tinha alguém me chamando, mas muito distante, sabe? Não era alguém no portão, igual meus amigos chamariam, ou alguém dentro de casa. Eu tinha a impressão que era alguém gritando meu nome, sei lá, da outra quadra. Eu lembro uma vez também, a minha mãe trabalhava na escola, né? Daí eu ia com ela às vezes na época das férias, porque ela continuava trabalhando, mesmo com a escola vazia. E ela limpava tudo no setor dela e daí ela ficava meio que sem fazer nada. E daí, como eu era criança, às vezes eu ia com ela pra ficar lá, pra não ficar sozinho em casa. Daí eu tenho essa. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, que eu posso garantir que é esquisito. Eu e ela sentado assim na frente do prédio lá da. Eu lendo gibi, ela lendo revista, e a gente ouvia, tipo, no outro bloco da escola, barulho de carteira sendo arrastada. Igual quando toca o sinal e todos os alunos saem correndo com muita pressa. A gente escutava aquele barulho muito alto de carteira sendo arrastada. A gente ficava, pô, alguém entrou e tá azarando a escola vazia. Daí a gente ia olhar e tava tudo fechado. E é um som assim muito específico e a gente conseguia saber a direção que tava vindo. E era eu e ela que ouvia. Não era nem assim uma coisa assim, só um ouviu. Então, é esquisito. As minhas irmãs, assim, elas tinham umas histórias que hoje eu converso com elas mesmo falam, ah, sei lá. Tipo, elas ficam meio. Nem elas acreditam, assim, elas falam, nossa, eu lembro disso, mas elas não botam muita fé nelas mesmas, mas elas viam coisas, tinham muita coisa de sonhar também. É verdade, vocês já sonharam com alguma coisa estranha que tenha. Não, o máximo que eu sonhei, cara, eu morava numa outra casa, daí a porta da entrada é uma porta meio que aquelas envidraçadas, sabe? Aquele vidro meio translúcido que é bem comum às vezes ter nas portas, assim. Daí, tipo, a minha porta, essa porta da casa, ela era isso. E eu lembro que daí, tipo, eu teve de volta, cara. Aí que tá, isso meio que sempre só aconteceu, tipo, na infância, tá ligado? Tipo, eu era pequeno, eu sei que daí tava indo perto tava tudo escuro, tipo, como se estivesse de noite. Tava tudo escuro, daí eu até me aproximei perto da porta e eu comecei a ver um vulto meio encapuzado e mexendo estranho através que o bicho, a coisa, sei lá, se mexia de uma forma tão estranha e, tipo, olhava pra mim, tá ligado? E, tipo, eu não lembro como que terminou, eu não lembro se eu só simplesmente acordei mas eu lembro que isso daí por um tempo ficou meio que marcado. Eu falei, cara, nossa, velho, eu não lembro se o bagulho tinha, aquela coisa tinha cabelo, tipo, cabelo. Já assistiu o Mama? Sim. Então, é meio quase que aquilo, mas, tipo, eu vi essa coisa toda se mexendo, como se estivesse se contorcendo através do vidro. E, tipo, sei lá, cara, sei lá, tipo, pode ter sido só alguma coisa porque eu era uma criança muito medrosa, tá ligado? Então, tipo, qualquer coisa que acontecia, tipo, um zumbi do Resident Evil, aquilo me marcava de um jeito que eu achava, meu Deus, eu vou estar de madrugada, um zumbi Mas do... por que você associa esse sonho a fantasma? Você conectou Eu não com. sei. Eu não sei, cara, porque como eu disse, é muito. Pra mim, fantasma é isso, tipo, é maneira genérica de fantasma é aquilo. Então isso me, sei lá, associa pra mim, tá ligado? Uhum. Que é interessante você fazer uma associação, porque, tipo, sei lá, pesadelo, sonho, todo mundo tem. E sonho é estranho sempre. Mas se um te marca pra um tema, né? Ah, não. Esse sonho que eu vi uma pessoa na porta me lembra fantasma. É curioso fazer essa conexão. Por quê? E você, Luan, conta a sua história de sonho? Pode ter sido, eu tenho quase certeza, na verdade, que foi uma paralisia do sono. Mas eu sei o que eu vi. E eu quase saí no soco com o fantasma. O caça-fantasma. Eu contei pra vocês já, mas eu tava deitado, prontinho pra dormir, e eu deito de lado, né? Eu não sou burro de deitar com barriga pra cima e ver um demônio deitado na minha cabeça enquanto eu tô dormindo, né? Porque isso é idiotice, quem dorme de barriga pra cima precisa rever os seus princípios. Daí, eu Precisa Maluco é sofrer. preparado.
Exatamente. Eu durmo deitadinho de lado pra não ter problema. Daí, Ele deita na tua costela, né? Que adianta. quando eu tenho paralisia do sono, acontece isso. É uma pressão muito forte no meu corpo, eu não consigo me mexer e alguém me observando. É sempre isso. E foi exatamente isso que aconteceu nessa vez. Só que, dessa vez, eu consegui virar. Porque eu consegui sair da porra da paralisia do sono. Então, no que eu virei com a mão fechada. E quando eu virei, tipo assim, eu vi um vulto, tipo um bagulho de noiva, assim, branco, saindo pro lado da, da parede, sabe? Tipo, como se atravessasse a parede, assim. Uhum. Só isso. Pô, mas daí E já aconteceu. você já levantou dando soco e não acertou a parede? Não, não acertei. Eu já tive paralisia do sono. É muito parecido, assim, a paralisia do sono, né? Porque eu lembro que eu tava dormindo. Quando eu tava recém-casado, a gente não tinha cama de casal ainda. A gente dormia na cama de solteiro. E daí uma hora ficava muito ruim, né? Depois, sei lá, 7 horas da manhã, tinha que dormir até mais tarde. Daí eu ia pra um colchão do lado, assim. Daí uma vez a gente tava nisso, eu tava no meio da noite trocando de ir pro colchão. E eu dormi. E eu tive essa mesma sensação que você falou, assim. Eu não conseguia me mexer. E tinha alguém em casa, mas ela não tava no mesmo cômodo que eu, mas tava tipo no outro cômodo e eu sentia que era uma pessoa ou alguma coisa andando muito rápido, tipo correndo pela casa. E daí eu fiquei nesse medo do bicho correndo ali e eu não consegui me mexer. E daí uma hora ele encostou em mim, ele botou as duas mãos em mim assim e eu acordei, daí eu consegui me mexer. Mas eu sempre associei a doideira do cérebro, não a nada fantasmagórico. Eu passava muito tempo na casa da minha madrinha, né? Porque ela era uma outra mãe pra mim e tinha os filhos dela que eram bastante meus amigos. E às vezes eu dormia lá. E dormia numa rede. E exatamente como o Luan falou, de peito pra cima. Daí certo dia, eu dormindo, eu tava no mesmo quarto, no mesmo local, exatamente como está. E abriu a porta. Não dava pra ver claramente, era meio que uma silhueta assim. Algo mais associável, se for pra dar nome a um demônio ou algo assim, do que um fantasma. Então ele veio andando na minha direção, que eu tava deitado. Só não sei como é que eu poderia ver, né? Porque eu tava dentro da rede, mas no sonho eu tava vendo. E ele veio cada vez mais se aproximando e eu tava meio com medo no sono. E ele veio por baixo da rede. Abraçou meu tórax e apertou infinitamente. Eu fiquei totalmente sem ar. E no sonho eu não conseguia respirar e fiquei me mexendo. E foi desesperador na hora, né? Tipo, enquanto lá ele tava acontecendo. Mas depois eu acordei. E assustadaço, porque nessa época eu ainda não entendia o conceito de paralisia do sono. E acho que alguns dias seguidos também tive algo parecido com paralisia do sono. Contar uma história. Não, essa da minha família vocês vão achar que é mentira minha. A gente vai fazer um filme um dia dessa história. E eu vou contar em ordem como eu recebi essa história. Eu era vivo já, porque como eu sou mais novo da família, tem várias histórias que aconteceram antes de eu nascer. Mas assim, o meu pai, ele não era uma pessoa muito legal. E quando eu tinha ali acho que uns 5, 6 anos, ele já era assim um pá virada com a família inteira. Ele dormia na sala e todo mundo meio que ignorava ele. Então, os meus irmãos contam isso, minhas irmãs e meu irmão. E eu lembro mais ou menos que um dia, no meio da noite, o meu pai na sala, um barulho, um estrondo assim muito alto dele caindo, sei lá, fazendo alguma besteira. Que quando foram lá ver, ele tava meio que brigando com alguma coisa. E ele falava assim, e daí ele contou assim: tem uma mulher no chão. Ele falava que ele conseguia ele olhava pro chão e ela olhava pra ele. E ela tava batendo nele. E ele, no começo ele não falou quem que era, não descreveu quem que era. E daí depois que acalmou assim um pouco, depois que ele levou umas porradas e ficou esperto, ele contou assim: essa mulher eu conheço ela. Ele falou assim: quando eu era mais jovem, essa mulher ela gostava de mim e eu fiz uma sacanagem com ela. Eu não gostava dela, achava ela desinteressante. Ele falou pros amigos que
ia fazer uma traquinagem. E ele decidiu beber muito, sair com ela e vomitar em cima dela de propósito. E daí, ele, depois de muitos anos, isso, sei lá, 30 anos, sei lá, ele teve esse reencontro com ela, que ela veio descer o cacete nele. E ele apanhou do fantasma que ele vomitou em cima quando era vivo. Comentários. Caralho. Peraí. Cara, impressionante. Caralho. Porra, mano. Aí, ó, daí, sabe, ó, E ele- como eu sei que essa E ele, história... e ele eu- só contou isso, tipo. Não, então, tem o outro dia, né? Como minha mãe era... A minha mãe, ela foi cristã, né? Católica. Depois ela foi umbandista, depois espírita, e hoje em dia ela não é nada. Ela não acredita em nada. E daí, na época que ela foi umbandista, ela aprendeu uns macetes, né? Pra lidar com o sobrenatural. E ela falou pra ele assim, isso aí você tem que levar uma surra de vara de São Jorge. Você vai pra tirar do teu corpo isso aí. E daí eu lembro disso, meu pai deitado no sofá e minha mãe batendo nele com uma vara de São Jorge nas costas. E essa história é milenar na minha família e todo mundo todo mundo tava lá, é o relato dele, né? Mas assim, a gente... Cuidado com os fantasmas, viu, gente? Quem vê o fantasma? Vocês acham... A gente vê o fantasma, mas você acha que o fantasma vê a gente também? É uma comunicação. Eles estão se comunicando com a gente se comunica com eles? Eles sabem que a gente existe? Como é que se funciona esse contato entre nós e eles? Mano, eu acho que não seja algo consciente. Então, tipo assim, no meu ponto de vista, né, que é a partir de sentimentos, Peraí, consciente O do fantasma, você diz? Da consciência dele ou da nossa? é algo inconsciente dele. Tá. Tipo, aparecer, vamos dizer assim, né, passar aquela sensação que eu acredito. Então, é como se fosse um instinto mesmo, tá ligado? Não é algo que ele, vou ali assombrar aquele mano ali, tá ligado? É só um bagulho, tipo assim, tô seguindo a linha reta, tô indo pra onde eu tenho que ir. E é isso, tá ligado? Tá. Então meio que você acha que é um acidente. Isso, exato. Mas daí o que torna... Beleza, então, por exemplo, a gente tá gravando aqui agora, cada um tá na sua casa, tem fantasma ao redor da gente. E a gente não tá vendo. Exato. aham. Então tá, um acidente que acontece inconsciente deles e nós também. Tipo, eu não posso, não tem nada que eu possa fazer que vai me ajudar a ver um fantasma. Do meu ponto de vista, não. Ok. E você, Rafael, o que você acha? O fantasma vê a gente? Eu não sei, velho. É porque, tipo, se a gente vai pegar as histórias, tipo, os relatos de fenômenos paranormais que diziam, era sempre alguma coisa estranha, entendeu? Tipo, uma porta que fica abrindo e fechando sem parar. E aí que tá, cara. Tipo, se eles veem a gente e tal, tipo, se ele quer se comunicar, por que ele só vai ficar, tipo, sei lá, abrindo uma porta sem se... Talvez seja a única coisa que ele consiga fazer. Então, mas, sei lá, cara. É que tem, tipo, tem diversos tipos de relatos, né? Tem uns que falam que, é um copo que se mexeu. Outros falam que, porra, uma porta se abriu. Outros falam que uma pessoa foi puxada. Entendeu? Não sei. Mas você acha que, igual o Luan falou, sim, é um acidente e que ele não tá tentando se comunicar? Não, eu acho que se ele, assim, de forma meio leiga, eu acho que se ele mexe alguma coisa, assim, digamos lá, ele mexeu um copo perto de mim, acho que já é uma tentativa de comunicação, eu acho. Então acho que tem vamos botar entre aspas, uma consciência dele pra mim, entendeu? Tipo, simplesmente não vai mexer. Então ele sabe que tem alguém ali, talvez eu seja o fantasma pra ele, eu não sei. Entendeu? Tipo, acho que a partir do momento que ele mexe alguma coisa assim, tipo, você tá de boa ali, alguma coisa se mexe, você sabe, não tem como se ter mexido, não tem corrente de ar, não tem nada. Entendeu? Por que ele mexeu? Então ele sabe que eu tô aqui. Interessante. E realmente o fantasma, ele é essa coisa de continuar. A gente vai morrer e depois continua, tem mais uma fase ainda.
E daí é curioso pensar assim, pô, o que nos espera? Porque um dia a gente vai descobrir se fantasma existe, né? Quando a gente morrer. Ó, eu tenho um negócio pra mostrar aqui, ó. Eu tenho 3 exemplos de manifestação de fantasma que foi registrada em áudio, vídeo, foto. E eu trouxe assim do mais bobo pro mais complicado de explicar. O primeiro é um exemplo de fenômeno de voz. Deixa eu só. Tá. Aqui é uma matéria eu acho que é do SBT Repórter, sobre gravação de voz paranormal. Então é basicamente pessoas que vivem de ficar gravando áudio, perguntando coisa pra gravar e depois dar uma editada ali, tentar descobrir se captaram uma voz fantasma. Daí todo mundo mutando, por favor, que eu vou dar play aqui. Depois de 10 minutos, a Sônia parece que localizou aí alguma voz, é isso? Isso. Inclusive, antes de você começar a falar, uma voz diz: o seu pai está aqui. E seu pai é falecido? Eu perdi meu pai. E um pouco depois, uma voz feminina diz: a mãe. Também não tenho mãe. Então, vamos ouvir. Então, uma voz meio melodiosa, masculina, diz: o seu pai está aqui. Dizendo que meu pai está lá. Isso significa que ele está na estação, que ele tem condição de falar, né? Em seguida você entra, né? Oi, aqui é o Ed e gostaria de manter contato com vocês. E agora, logo em seguida, uma voz feminina diz: a mãe. Então, olha, tudo junto, inicialmente dando notícia que seu pai está lá, e depois a mãe. Oi, aqui é o Ed e gostaria de manter contato com vocês. Que conclusão você tira disso? Veja, que nos ouviram em primeiro lugar, que alguém é suficientemente inteligente para se comunicar falando de pessoas relativas a você, que foi quem pediu contato. Há um processo, uma intenção real de se comunicar conosco. Eu acho que fica bem evidenciado a sobrevivência, né? Eu confesso que isso daí baqueou um pouco. Realmente é assim mesmo. Ok, eu quero ouvir a opinião do Luan sobre isso, que é o especialista em áudio. Cara, não me desce. Eu acho que assim, existe um problema muito grande que é as pessoas pegarem coisas técnicas e misturarem com o sobrenatural. Então assim, se o cara aumenta o ganho, se a guria só aumenta o ganho de um ruído, vira uma frase. Entendeu? Então eu não me desce esse tipo de vídeo, eu não acho que seja real. Tá ligado? Por mais O que é ganho? Eu não sei. Tá bom. Ganho é o volume de entrada de um áudio. Então, quando você aumenta o ganho, você tem uma área de captação maior. Então, imagine uma bolinha e essa bolinha tem um círculo em volta. Quando você aumenta o ganho, essa bolinha expande, tá? O que tiver dentro dessa bolinha, o microfone pega. O que tiver fora, o microfone não pega. Uhum. No caso da moça aí, ela pode ter aumentado, né, o volume, entre aspas, que seria o ganho, e o que pode ter soado como uma frase, um ruído qualquer da sala. Entendeu? Uhum. Então, beleza, o volume que eu aumento aqui na minha caixa de som é o ganho de saída, porque já foi gravado, e o ganho de entrada é o quão sensível eu quero que o microfone seja. Isso? Isso. E daí você acha que ela só aumentou o ganho ali ao máximo e gravou qualquer coisa? Eu acho que ela continuou e possivelmente ali depois ela só aumentou. Tá, e daí você acha que é uma... E nem parece muito, né? Vocês acham que é algo... Porque ali tem a sugestão da legenda. Ela fala pra ele, olha, seu pai está aqui, ó, fala aqui, ó, seu pai está aqui. Tipo... Não é isso, não, velho. Eu acho que é meio que do que o Luan falou. Eu acho que já. Até aquilo que a gente tava comentando antes de começar a gravar, que já rola meio que uma sugestão. E também, tipo, tinha comentado acho que em outro episódio, né? Já dá uma sugestão do que tá acontecendo ali, então sua mente já vai preparada pra encontrar aquilo que foi dito, tá ligado? Isso. Ok. Tem um outro
Eu não vou pedir. O Alan não acredita, então com certeza não acreditou nisso, né, Alan? Eu acreditei que o áudio é um áudio legítimo e que aquela coisa que a gente falou no início, do cérebro completa as informações. Tem um nome específico para isso que eu ia até buscar, mas eu vejo depois. Tá, tem uma coisa agora. Ó, agora o próximo eu vou mostrar um vídeo. E daí assim. Vamos discutir, mas eu já digo. Não tem cérebro que complete a informação ali. Ela tá lá, entendeu? Então, por favor, todo mundo mutando. De repente estamos por cá, tá bom? Na puxada do ganso de roupa, a madruga é o que liga. Aí eu vou perguntar pra vocês. Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô vendo? Ninguém. Olha a hora. Vai parar aqui, ó. Ué, por que ele não filmou pra trás ao invés de filmar o espelho? Isso aí eu não entendi. Por que não virou o celular pra trás igual Acho que é o porque Mike ele tá Leão? dirigindo, né? Ele não conseguiu. Aí Beleza. só bota a mão pra trás, assim, pô. Beleza, ó, só pra descrever o vídeo, né, pra quem só tá ouvindo. Então é um motorista de ônibus, ele fala ali, né, tá 3 horas da madrugada e tal, e ele vira, ele coloca o celular pra filmar a parte de trás do ônibus, tá vazio, e você vê uma pessoa, uma cabecinha de uma pessoa saindo pra fora da janela, se movendo, e entra de novo, e sai, e entra, e, cara, se não for combinado, é esquisito demais. Tipo, a explicação cética pô, é um maluco ali. Ele falou pro amigo dele ficar botando a cabeça pra fora na janela. Mas assim, o argumento dele é que é sobrenatural. O Alan já ficou revoltado que ele não filmou a parte de trás. Rafael, o que você achou desse vídeo? Ah, cara, tá melhor do que o primeiro que foi mostrado pra mim. Mas a questão do. Eu vou ter que concordar com o argumento do Alan. Realmente, tipo. O fato de não mostrar tudo ali, tipo, o ambiente de trás do busão. Isso me quebra um pouco. Primeiro que o vídeo já tá com uma qualidade. Dá pra ver só os pixels. Aí. Tá, mas você vai dizer que não é uma pessoa O quê? lá na janela? Ah, é a cabeça de uma pessoa. Agora. Tá. Agora que. Então tanto faz a qualidade, né? Se você conseguir Oi? identificar, isso que eu tô falando. Não, o seu cérebro não completou a informação. E outra, que tal parar o ônibus, verificar lá, de novo com o ônibus parado. Eu acho que o argumento dele é que já aconteceu muitas vezes, ele não tá mais assustado. Eu gosto muito desse vídeo porque eu acho muito nada a ver, cara. Porque eu adoro as duas versões. Meu Deus, é um fantasma aparecendo na janela. Meu Deus, o cara pagou pra um amigo dele R$5 pra bota a cabeça pra fora pra filmar. Eu acho legal. As duas versões vale a pena. E você, Luan, o que você achou? Eu acompanho os relatores. Ah, é? Eu voto com os relatores. Ok, tem mais um aqui. Agora esse aqui é pra fazer cético tremer. E aconteceu no Big Brother. Pô, 9h30, mano. Eu durmo daqui 30 minutinhos. Vocês vão botar vídeo de terror. Ó, é um vídeo, tem 3 minutos. Eu vou deixar rolando inteiro pra gente comentar depois em tudo. Ué, eu vi meu nome. Cida? Cida? Aonde?
Aonde? Aonde? Quem tá chamando? É na casa? Ah, Vem cá. é você que tá chamando? É. Ai, que susto. Ainda bem que você chamou. Tava onde? Tava embaixo das coisas do Fabrício, lá das roupas sujas dele. Eu acho que esse tá muito bem, não. Nossa, tá demorando? Por quê? Eu tava aqui lavando roupa, né? Aí de repente ela levantou. Quem tá me chamando? Quem tá me chamando? Aí ficou nisso, quem tá me chamando, quem tá me chamando. Aí eu chamei. Sei lá. Ela, oi. Ai, que bom. É você que tava me chamando? Eu era? Eu não era? Ai, Ok, Isso é um fantasma. legal, né? Tipo, eu posso dar mais detalhes sobre como aconteceu. A irmã dela morreu 40 minutos antes dela ter feito essa interação com o fantasma da própria irmã, supostamente. E ela diz que depois ela fala que ela realmente ouviu, era a voz da irmã dela. Ah, desculpa, deixa eu descrever o que ocorreu pra ficar registrado. Então é a personagem Cida do Big Brother, eu acho que é o Big Brother 2 ou 3, de 2000 e bolinha, muito tempo atrás. Ela tá deitada no gramado e ela começa a reagir a alguém chamando ela. Ela tem certeza que tá ouvindo o nome dela. E daí o outro participante, vendo que ela tá meio esquisita, finge que fala, não, era eu que tava chamando você. E depois eles conversam ali. E depois, minutos depois, ela recebe a notícia de que a irmã dela tinha falecido de câncer. E ela ter ouvido a irmã dela chamar aconteceu ali por volta de 40 minutos depois da irmã dela ter morrido fora da casa, né? Ela não tava participando. É isso. Esse pra mim é... Toda vez que eu penso, eu acho que fantasma não existe. Eu lembro disso aqui, daí eu penso, ok, talvez alguma coisa exista. Eu acho que esse vídeo é a definição perfeita do o que é um fantasma na minha percepção. Tá ligado? Eu acho que possivelmente a irmã dela tinha algum sentimento, tipo, eu quero falar com a minha irmã, eu quero dar um último tchau pra ela. E quando ela faleceu, os sentimentos, né, esses sentimentos de querer ver a irmã uma última vez foram até ela. E a irmã dela interpretou esses sentimentos como um chamado. Entendi. Então é aquela coisa da antena que eu falei, né? Tipo, preciso falar com você e ela acabou ouvindo o nome. Tá bom, esse é mais convincente que os outros, cara. Eu achei... Cara, é complicado e bizarro essa coisa, tá ligado, cara? Tipo... Eu sei lá, mano, é muitas camadas. Eu acho que pode fazer sentido a coisa do que o Luan falou, que é um sentimento jogado e a pessoa capta isso, tá ligado? Cara, mas... Ah, cara, é que o foda é que as informações são muito... elas são favoráveis, isso que é a questão, tá ligado? Então, eu às vezes eu penso, qual que é a explicação? Beleza, isso aí aconteceu. Esses são os dados, né? Talvez seja mentira da Globo de que aconteceu bem na hora, porque realmente a fonte de informação é o Pedro Bial depois falando, não, aconteceu, tal. Então é uma coincidência muito grande. O que poderia ser de forma cética? Tinha alguém gritando o nome dela ali? Sei lá. Do lado de fora? E tava atravessando a parede? Tipo, alguém da produção? Ou um som que parecia o nome dela, sei lá. Às vezes pode ser um som que soa como... Talvez, né, que pode soar como o nome dela. É que você falou, né, que daí, tipo... Ela falou que parecia com a voz da irmã dela, né? Isso. Mas isso eu ia trazer o vídeo completo, mas tem essa parte que depois naquela conversa que eles fazem no sofá, né? O Bial conversa com ela e daí ela fala, não, era a voz da minha irmã. E ela fala que já... Ele pergunta, já aconteceu com você isso antes? Ela, sim. E ela não conta mais. Ela só fala que sim, já aconteceu com ela. Mas eu fico pensando realmente, beleza, eu lembro que uma vez teve um Big Brother que uma pessoa foi pro paredão falso e daí eles colocam a pessoa tipo numa salinha, né? Do lado. A pessoa finge que vai sair e ela vai pra um outro estúdio.
E daí ela ficou tão feliz de saber que não tinha saído, que ela começou a gritar, berrar, pular, e os participantes da casa ouviram ela. Então, assim, tem um vazamento de som ó, no estúdio. Não é totalmente Não é- isolado. Isso, é possível ouvir vozes que são de pessoas trabalhando ali ao redor do estúdio do Big Brother. Mas é muita... Sabe o que eu acho foda nesse vídeo? Que ela levanta e ela fica aliviada de saber que era a moça chamando ela. Eu tenho a impressão que ela sabia que era um chamado do além, sabe? Pode pá. Ela fica, nossa, você que tá me chamando dela, ai que bom. Parece que ela até dá uma... Ela suspira. uma aliviada, um suspiro de quase chorar, assim, dela, ai que bom, você tá me chamando. Então, assim, é um som diferente, né? Quando a gente... Das vezes que eu ouvi esse negócio de gente me chamando, como eu falei, não parece que tá acontecendo na vida real, parece que tá acontecendo só na minha cabeça, só no meu ouvido. Tomando só o vídeo como base em si, e a primeira vez que eu o vi, tipo, pô, nossa, esquisito, tipo, estranho, né? Tipo, estranho no sentido de... Você vê assim, você toma um susto, tipo, caraca, que louco e tal. Mas você consegue explicar? Você consegue criar uma teoria que explique? Várias coisas podem explicar isso. Essa que vocês já falaram. Tipo, isso é um tipo de coisa que dá audiência, né? Falar sobre essas coisas. Então a Globo poderia aumentar um pouquinho isso por audiência. Ou pode simplesmente ter sido uma coincidência muito louca que... não sei. Pouco provável, mas que aconteça. Pode ser muita coisa, cara. Então... Mas não parece que o mais Tipo, se for- provável aqui não parece que... Eu também acho, assim, pô, pode ser muita coisa. Igual eu falei, pode ser alguém gritando o nome dela. É o mais provável. Mas não pegou no microfone, sabe? Não pegou o microfone do quê? E não pegou no microfone, né? Se você aumentar o som ali do áudio, você não vai ouvir alguém chamando ela. Então é uma coisa realmente de percepção dela. Mas que áudio, pô? O áudio do vídeo, se eu pegar e aumentar, eu não vou... Ela tá reagindo a alguém chamando ela e eu... Ah, sim. Já Uhum. fizeram, já vi assim, o pessoal fazendo assim, não... É curioso, eu gosto muito desse vídeo pra Não, mim. é meio que isso, é curioso, mas eu acho que tem coisa que se explica, mas... Mas é aquilo que, inclusive, o Rafael já falou, tipo... Vai que, né? Tipo... Vai que... Vai que, mas eu acho que pode ter outras explicações. Ok. No começo eu perguntei, né? Vocês acreditam em fantasma? O Alan provavelmente não sentiu a fé dele abalada, né? Não. O Luan, você reforçou a sua crença? Cara, eu acho que me deu novos questionamentos pra pensar sobre. Ok. E o Rafael, você que tava no meio termo, como é que você sai dessa conversa? Eu tô no vai que né. Você saiu do vai que não pra vai que né? É toda aquela questão que eu falei. Às vezes é bom pensar que não tem, porque, tipo, toda aquela sensação de ter algum sentimento acumulado, alguma coisa que talvez precise de ajuda, ou sei lá o que, entendeu? Tipo, mas eu, por mais que eu seja meio cagão e tal, eu fico no vai que né, pode ser que tenha mesmo, cara, porque, tipo, sei lá, eu sou, tipo, algumas coisas eu sou cético mesmo, mas, tipo, quando algum caso apresenta informações, assim, que, tipo, porra, não tem explicação isso, cara, não tem, tipo, trocentos, pode ser, sei lá, uma pedra que um vento bate diferente, uiva, entendeu? Se não tiver explicação mais doida aí, que faça sentido, cara, tipo, vai que né, mano, então... Talvez realmente tenha alguma coisa. Por que tanta gente acredita que vê, né? Créditos. Edição: Luan Roth. Design visual: Rafael Bueno. Cortes: Alan Guedes. Apresentação: Otávio Colina.